Este vídeo não é recomendado para aqueles que se consideram perfeitos e não estão dispostos a mudar de vida. O livro de Provérbios fornece uma série de instruções e avisos que claramente esboçam o que Deus espera de cada um de nós. Como o autor nos guia no caminho que devemos seguir, ele também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus detesta em nós. Isso é exatamente o que acontece no capítulo 6, onde se observa que o autor escreveu 6 coisas que o Senhor odeia. 7 são uma abominação para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Nestes versículos, o rei Salomão revela 7 pecados que o Senhor detesta e que devemos eliminar de nossas vidas se quisermos ter um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, mostrarei que nenhum de nós está livre de cometer alguns desses erros. Primeiro pecado: olhos altivos. Ter olhos altivos significa ter orgulho e pensar que você é melhor que os outros, por qualquer motivo. É um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que leva à destruição e queda. É preocupante ver tantos crentes que, só porque frequentam a igreja e conhecem a palavra de Deus, pensam que podem apontar dedos e condenar, como as figuras religiosas no tempo de Jesus. Cristo, uma vez, contou uma parábola onde um fariseu se sentia tão superior que disse em suas orações: Deus, eu te agradeço por eu não ser como as outras pessoas. Enquanto isso, um publicano orava humildemente a Deus, pedindo misericórdia. No final da história, o crente de olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, e o outro homem foi aceito porque reconhecia que não era nada sem Deus. Jesus concluiu a parábola com a famosa frase: pois todos aqueles que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Segundo pecado: língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como uma pessoa que vive na verdade e luta por ela em todos os custos. Portanto, devemos fugir de todas as formas de mentiras. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Olhe para o que Jesus disse aos mentirosos: vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes queremos mostrar a outros algo que não somos, então mentimos. Outras vezes queremos esconder algo errado que estamos fazendo e escondemos a verdade. O problema é que, se você repetir uma mentira muitas vezes, você pode começar a acreditar nela. Portanto, tenha muito cuidado ao dizer certas coisas que não são verdadeiras e não alinham com a palavra de Deus. O que você realmente precisa é mudar seu coração, porque, como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, peça ao Senhor que transforme sua vida, começando hoje. Terceiro pecado: mãos que derramam sangue inocente. Quando falamos de derramar sangue inocente, imediatamente pensamos em crimes de homicídio. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é muito grave, pois a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-lo. Mas este pecado vai além da maneira como alguém morre e também envolve agressões físicas. Quantos maridos parecem ser homens bons na igreja, mas em casa se tornam violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos conhecemos o mandamento "não matarás", mas quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência desse mandamento e disse algo interessante. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que qualquer um que estiver zangado com seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem diz a um irmão raca será levado ao tribunal, e quem diz tolo estará em perigo de fogo do inferno. Jesus explicou que o assassinato também pode estar em nossas palavras e emoções. O simples fato de abrigar ódio no coração para alguém já significa que estamos quebrando o 6º mandamento. Como o apóstolo João disse: quem odeia seu irmão é homicida. Que Deus nos conceda a graça de valorizar a vida e amar as pessoas, incluindo nossos inimigos. Quarto pecado: coração que maquina planos perversos.
Quando Satanás planta uma semente do mal em nós, ela pode criar raízes em nosso coração. Portanto, devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e produza frutos amargos. Porque Deus não gosta de pessoas com maus corações, onde há apenas más intenções, como ressentimento, ódio, inveja, desejo de vingança, entre outros sentimentos. Por isso, tenha muito cuidado. Outro provérbio que Salomão escreveu diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E como protegemos nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele, o que significa obedecer e guardar seus mandamentos. A Bíblia diz que nosso coração deve estar focado no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, admirável, excelente ou louvável. Portanto, cuidado com os maus amigos que estão sempre planejando fazer algo errado. Tente se associar com pessoas tementes a Deus que nunca te desviariam. Não é por acaso que a Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quinto pecado: pés que são rápidos para correr para o mal. Pés maus referem-se a pessoas que vivem com o desejo de fazer mal, que constantemente querem dominar ou prejudicar alguém, aproveitando-se da bondade dos outros. No entanto, o rei Salomão disse: o que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. Mas aquele que busca o mal se apressa para a sua própria morte. Isso significa que os que praticam o mal cavam sua própria sepultura. Entristece-me ver tantos cristãos que subestimam as falhas em seus compromissos e prejudicam os outros de todas as maneiras possíveis, pensando que não haverá consequências. Mas estão completamente errados, porque Deus é amor, mas também é justiça, e não podemos esquecer isso. Fazer o mal também está relacionado ao pecado. Muitas vezes pensamos em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Por isso devemos pedir a Deus para remover o desejo de coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse: andemos honestamente, como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em lascívias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Sexto pecado: uma testemunha falsa que profere mentiras. Não podemos falar algo que não vimos ou ouvimos, ou estaremos espalhando mentiras, e isso pode destruir a vida de uma pessoa. Por isso, Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas não mais vão à igreja por causa da calúnia que seus próprios irmãos e irmãs fizeram contra eles? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Assim, quando alguém vem até você com uma calúnia ou algo que danifica a imagem de alguém, corte-a pela raiz e não a propague. Em vez disso, incentive a outra pessoa a orar em vez de fofocar sobre eles. Sétimo pecado: causar discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados listados no capítulo 6 de Provérbios, este não só desagrada ao Senhor, mas também é detestável aos seus olhos. E quando você pensa nisso, este é outro pecado relacionado à nossa língua, porque as palavras realmente têm o poder de trazer vida ou morte. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios acabaram e pessoas foram feridas por causa daqueles que emprestam suas línguas a Satanás para semear a discórdia entre irmãos? Satanás ama causar divisão e devemos fazer tudo o possível para permanecer unidos. Olhe o que Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não se sustentará. Isso significa que a destruição do lar e do ministério começa com conflito, desunião e discórdia. Então, fiquemos alertas e peçamos a Deus que nos livre de todo o mal. A poderosa mensagem de Provérbios capítulo 6 serve como um lembrete atemporal das armadilhas que podem atrapalhar nossa jornada espiritual. Eu os encorajo a reservar um momento para considerar sua própria vida. Há áreas onde você pode ver esses pecados se manifestando? Como você pode ativamente trabalhar para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor?